Olá, queridos, saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero te agradecer por mais uma vez estar assistindo o estudo da Escola Bíblica. Sabemos que em dias como esses requer, de fato, aqueles que estarão estudando uma dedicação, um empenho, um desejo, de fato, de estudar a Palavra de Deus. Então, por você já estar assistindo, já sou grato a Deus pela tua vida, pela dedicação que você tem, o compromisso que você tem em estudar a Palavra de Deus. E nesse estudo, que é a lição 6, nós estaremos falando sobre grupos desafiadores, a evangelização para grupos desafiadores. Nós sabemos que a evangelização por si só já é desafiadora, mas existem grupos em que a missão da igreja merece toda a atenção especial devido às dificuldades que são encontradas para a execução do evangelismo. Estes grupos são citados lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 11. Eu estarei lendo contigo esses versículos. Em seguida nós estaremos orando ao Senhor, pedindo a direção de Deus para o estudo deste dia. Assim nos diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 até o versículo de número 11. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se engane, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Oremos. Amantíssimo Deus, muito obrigado por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estudar na Tua Palavra e buscar recursos para que nós possamos cumprir a missão que o Senhor confiou a cada um de nós. Deus eterno, que o Senhor fale ao meu coração, ao coração dos Teus servos, dos nossos amigos e irmãos que estão assistindo este estudo. E que nós possamos tirar bom proveito daquilo que o Senhor vier a falar e, acima de tudo, termos coragem, ousadia, atitude para colocar esta palavra em prática nas nossas vidas. São essas bênçãos que eu te rogo em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, e como eu disse, hoje nós estaremos estudando sobre a evangelização de alguns grupos que são delicados, até mesmo delicados para nos posicionar externamente. Pois sempre há o risco que alguém se sentir ofendido, principalmente nos dias atuais. Mas eu não me privarei de falar, até porque, seguindo o exemplo de Jesus, buscarei demonstrar o mesmo amor de Deus tem para com todos nós pecadores. Então nós estaremos utilizando para esse estudo uma história que está lá em Lucas capítulo 7, versículo 36 ao 50. Lucas capítulo 7, versículo 36 ao 50. E nos diz o seguinte, a palavra de Deus. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia que esta mulher que está tocando nele e a vida do pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse:
Dois homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: Você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei ela, porém não para de me beijar os pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: Os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: Que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A sua fé salvou você. Vá em paz. O texto de Lucas 7 e 1 Coríntios 6, principalmente no versículo de número 11, fala a respeito do objetivo do Senhor Jesus: alcançar os que estão perdidos. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, fala dos pecadores e coloca aqueles que estavam ouvindo aquela mensagem a respeito daqueles que não herdarão o reino. Estava falando que muitas daquelas pessoas que estavam ouvindo praticavam isso, fazia parte deste grupo desafiador para que a palavra de Deus seja anunciada, seja pregada a essas pessoas. E aí no versículo 11 fala: muitos de vocês eram assim. E lá em Lucas 7 fala a respeito de uma mulher que vivia uma vida de pecado, mas o Senhor deu a ela a oportunidade de se reconciliar com Deus. Então nós abordaremos esse assunto de evangelização a grupos desafiadores em 3 partes. E a primeira delas nós vamos pensar junto aqui a respeito de como era a ação do Senhor Jesus. Jesus ele nunca excluía as pessoas, mas ele buscava fazer a inclusão de pecadores de forma com que, após o encontro com ele, após a mensagem entregue a eles se arrependessem e pudesse ter a oportunidade de fazer parte do reino de Deus. É muito interessante a forma de ensino, pelo exemplo de Jesus, que Jesus praticava. Ele não perdia uma oportunidade para oferecer ao pecador um caminho diferente do caminho do pecado. E quando o fazia, suas palavras, suas ações, elas eram cheias de amor, cheias de respeito e compaixão pelas pessoas. E assim ele ofertava ao pecador uma nova vida, uma vida liberta, uma vida restaurada. E devido a este comportamento bem diferente do praticado pelos religiosos da sua época, Jesus foi chamado de amigo de pecadores, o que para pessoas daquela época era uma referência de ofensa. Mas Jesus fazia desta aproximação uma mensagem de Deus, não somente para os acusadores, mas também para o próprio pecador. E a mensagem era: o amor de Deus é maior que tudo, até que o próprio pecado praticado. E Paulo, lá em Romanos capítulo 5, versículo de número 8 ao 10, Romanos 5, versículo 8 até o 10, Paulo ele fala o seguinte: Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus.
Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Onde o pecado estava presente, onde o pecado estava atuante de uma forma abundante, estava tomando a vida, o controle da vida da pessoa, agora entra a graça do Senhor, entra o Espírito Santo de Deus, e esta pessoa vive uma vida mais abundante ainda, no qual ela transborda de tudo aquilo que o Senhor tem trazido para a sua vida. Queridos, o que as pessoas não enxergavam com a figura do Senhor Jesus, principalmente os religiosos da sua época, era que, por mais que Jesus estivesse em contato com o pecador, ele nunca comungou com o pecado. Amar o pecador não significa amar o pecado. Jesus sempre estava acessível para todo aquele que precisasse. E para isso ele deveria ter o contato, ele era necessário ter o contato com o pecador. E aí, muitas vezes, há uma atitude hipócrita, porque se rejeita a questão do pecador, né? Se rejeita porque ele está em pecado, mas como podemos anunciar, falar, se não estivermos em contato com essas pessoas? É claro que não vamos, como eu disse, comungar com o pecado, não vamos estar ali compartilhando, compactuando com o pecado, mas precisamos sim ter contato, estar acessível às pessoas que vivem numa vida de pecado, para que elas tenham a oportunidade de se arrepender, de receber a mensagem do Senhor, e que até o teu testemunho seja essa mensagem. E Jesus, ele sempre se colocou acessível exatamente para que as pessoas pudessem receber esta mensagem. A mulher pecadora de Lucas 7, ela estava agradecida pela oportunidade de viver uma nova vida e pelo retorno do alto respeito. E ela não se importou diante de tudo aquilo que ela recebera, diante da sua alegria que ela passou a desfrutar, ela não se importou em demonstrar na frente de todos o seu reconhecimento daquilo que o Senhor dera a ela. E assim, diante de todos, Jesus inclui aquela mulher no reino de Deus. E é bem interessante porque a palavra de Deus fala exatamente sobre isso. Confessar diante dos homens. Devemos abrir as nossas bocas e confessar que estamos, de fato, querendo viver uma vida de comunhão com o Senhor, viver uma vida de intimidade com o Senhor. E ela, por mais que ela não tenha expressado isso, as suas ações declararam esta alegria e o desejo de viver uma vida em obediência, em consonância com a vontade de Deus. Então, lá em Lucas 7, 48 e 50, Jesus fala: os teus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou, vá em paz. É claro, irmãos, quando a gente ouve essa palavra, a gente muitas vezes há o desejo, né, que fosse descrito na palavra de Deus o sentimento daquela mulher. Mas, por mais que não tenha ali a fala, o pensamento, aquilo que ela tinha no seu coração, por mais que ela não declara nada ali, toda a sua ação é um reflexo de uma vida cheia de gratidão, uma pessoa que está cheia de amor, uma pessoa que foi tocada de fato pelo Senhor. Não podemos dar significado às lágrimas daquela mulher, e por mais que a gente venha falar, as lágrimas dela foi por causa disso, será conjecturas. Mas não seria espanto, e aí eu digo isso pelas nossas experiências de conversão, por aquilo que eu e você tivemos como experiência de conversão, que ela simplesmente, se ela tivesse a oportunidade de falar alguma coisa, declarar a sua alegria, ela não iria conseguir expressar. Em palavras, não. E o que os seus sentimentos
estava ali tentando externar, é coisa que somente o Espírito Santo de Deus pode produzir na vida daquele que aceita ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Então nós que já experimentamos isso, sabemos muito bem o que aquela mulher experimentou naquele momento. A alegria de ser tocado por Deus, a alegria de ter seus pecados perdoados, a alegria de ser liberto, a alegria de ter a oportunidade de viver uma nova vida. E aí fez com que aquela mulher, ela se sentisse tão maravilhada, e ela foi, aquele sentimento que brotou no coração dela foi tão impactante, que eu creio que se colocasse ali as mais belas palavras, se fosse descrito através de poemas, aquilo que ela estava sentindo, se fosse feita uma canção, ainda não chegaria próximo de expressar a alegria e gratidão dela. Porque é assim que acontece conosco. Muitas vezes não sabemos explicar aquilo que sentimos quando tivemos um encontro com o Senhor Jesus. E nisso tudo, queridos, existe uma lição para os dois grupos, pecadores e evangelizadores. Qualquer um que chegar a uma condição que necessite de ajuda para viver uma vida diferente, uma vida que agrade a Deus, a oportunidade sempre será dada pelo Senhor Jesus. E não podemos nós, seres humanos, pecadores, simplesmente direcionar quem é merecedor, quem é digno de receber ou não a palavra de Deus. Não há necessidade, queridos, também quando anunciarmos a palavra de Deus, de sermos ofensivos e nem agressivos com aquele que nós estamos anunciando. E por outro lado, é claro que a gente não pode cobrar isso das outras pessoas. A mão foi estendida para ela, foi anunciada a palavra de Deus, foi dada a oportunidade dela saber a vontade do Senhor Jesus, e a mão foi estendida até ela, e ela rejeitar de uma forma bruta, de uma forma ofensiva. Mas não temos como controlar os pensamentos, as ações das outras pessoas. Mas nós, como servos em Cristo Jesus, nós devemos estar atentos que devemos sim estender as mãos para todo aquele que estiver ao nosso alcance. Ao evangelista, não importa se a pessoa está envolvida em prostituição, a pessoa que nós estamos evangelizando, se ela está envolvida em prostituição, homossexualismo, vício, ou tenha qualquer atitude que o coloque à margem, coloque essa pessoa à margem da sociedade, Jesus, temos que ter a noção, temos que estar bem nítido na nossa mente que Jesus veio para salvar. Veio para salvar aquela pessoa. E assim como salvou como salvou você. Então não podemos fazer como fariseu ao avistar um pecador e nos colocar numa condição de justo aos nossos próprios olhos. Porque não importa como nos enxergamos, mas sim como Deus nos vê. Até porque um dia já estivemos na condição de pecador, quanto mais. Então vamos nos colocar na posição da outra pessoa, vamos nos colocar na posição que nós devemos ter como servos de Deus e nos colocar à disposição de fazer a obra do Senhor, de anunciar. Quem vai aceitar, quem vai se converter, não cabe a nós. Nós temos que cumprir o nosso papel. Lá em Marcos, capítulo 2, versículo 16 e 17, Marcos 2, versículo 16 e 17. Diz o seguinte: alguns mestres da lei que eram do partido dos fariseus, vendo Jesus comer com aquela gente, com os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos: por que ele come e bebe com essa gente? Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Então, o que estamos oferecendo, devemos oferecer para aqueles que precisam. E quem
precisa? Aquele que está vivendo uma vida de pecado, aquele que quer viver uma vida liberta, aquele que está aprisionado em seus pecados. Então vamos anunciar àqueles que estão enfermos espiritualmente, aqueles que estão doentes espiritualmente, aqueles que necessitam um conforto, um consolo, aqueles que necessitam de uma mudança de vida, aqueles que necessitam de libertação. Jesus ele veio exatamente por essas pessoas. Um dia ele falou ao meu coração porque eu estava em condições de resgate. Você também. Então, se vamos anunciar exatamente para essas pessoas. É difícil evangelizar certos grupos, como nós vamos falar daqui a pouco? Sim, é difícil. Mas vamos lembrar que tudo devemos fazer no poder de Deus. E lembrar também que Jesus nunca deixou uma pessoa que ele encontrasse sem receber uma palavra de consolo, alívio, esperança. E por isso ele disse: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Então, há um grupo de pessoas que estão ali inseridas nesses grupos de difícil acesso, de difícil abordagem, que elas vão fechar os seus corações e não vão permitir uma abordagem. Mas há muitos que estão ali, estão cansados, estão sedentos, estão precisando, estão aguardando alguém ir lá e resgatá-los. Alguém ir lá e anunciar uma palavra que direcione eles ao caminho de salvação. Vamos para o segundo ponto desse estudo. Jesus ele dá a oportunidade de salvação para grupos de difícil evangelismo. E um desses grupos, como falei lá em 1 Coríntios, são pessoas que estão envolvidas em pecados sexuais. Lucas, ele se refere à mulher, essa mulher que entra ali naquele local, naquela casa, para adorar o Senhor Jesus. Ele se refere a ela como sendo barmatolos, ou seja, prostituta. Na Bíblia, vemos várias referências condenatórias a esta prática, e que, de fato, não somente a prostituição, mas toda ação sexual que não esteja de acordo com a vontade de Deus é pecado. E esta prática, a questão da prostituição, é algo que carece de libertação, carece de cura espiritual. Mas também nós vemos que aquele que se permite ser alcançado por Deus se torna uma bênção na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Um exemplo clássico sobre isso é Raabe. Raabe era uma prostituta, ela morava ali no muro, e aí quando ela tem um encontro com o povo de Deus, ela tem a oportunidade de não somente ajudar o povo de Deus, mas também ser resguardada de ser morta. E aí ela não somente fez isso com ela, mas com seus familiares. E nós vemos na palavra de Deus que ela foi bênção. Lá em Hebreus está colocando ela como uma heroína. Então, queridos, a Bíblia, ela trabalha, ela busca nos orientar a fazer a evangelização de pessoas que estejam em dificuldades. E pessoas que estão em dificuldades nas suas práticas sexuais, que não são agradáveis, não são de acordo com a palavra de Deus, há uma necessidade de falarmos do amor de Deus, falarmos a respeito da cura que Deus tem para a vida delas, falar da libertação que o Senhor pode dar a elas. Ninguém, volto a falar, ninguém é obrigado a ouvir, ninguém é obrigado a aceitar aquela palavra. Mas, por outro lado, há muitos que necessitam, há muitos que querem. E aí nós não podemos nos refutar de ir a essas pessoas anunciar a palavra de Deus. Então,
pessoas que estão em dificuldades na área sexual. São pessoas que estão envolvidas com a prostituição, e aí homem, mulher, independente do que seja, a questão do adultério, do homossexualismo, tudo isso são pessoas que possivelmente nós vamos encontrar com sede da palavra de Deus. Mas aí, dentro da evangelização dessas pessoas, nós temos que ter alguns cuidados, nós temos que ter algumas posturas que são recomendáveis para que tenhamos sucesso na nossa missão. A primeira delas é aquilo que nós falamos no primeiro ponto, é seguir o exemplo de Jesus. E o exemplo de Jesus é dar oportunidade e fazer esta oportunidade com amor, fazer esta oportunidade com compaixão. Eu lembro de uma história de uma ativista gay, e ela não gostava de cristão, não gostava de igreja, não gostava da Bíblia, não gostava de Deus. E ela externava isso de uma forma muito agressiva. Até que um dia em sua cidade, qual ela era lá blogueira, né? Ela tinha uma coluna num jornal, e ela foi tão ofensiva que mesmo os cristãos já acostumados com aquelas palavras, ignorando sempre aquilo que ela falava, se sentiram tão ofendidos que começaram a escrever palavras para ela. E aí eram palavras sempre de críticas e duras críticas ao comportamento dela. E ela já recebia muitas cartas de apoio, e agora ela começou a receber também muitas cartas de críticas. E ela começou a separar pessoas que apoiavam, pessoas que não apoiavam. Separava essas cartas e, claro, se detinha mais a ler as cartas das pessoas que apoiavam ela. Só que ela recebeu uma carta de um pastor. Esse pastor da igreja local, ele mandou uma carta, ela leu esta carta e ela não soube definir para qual dos grupos ela colocaria esta carta, se pessoa que apoiava ou pessoa que criticava. Isso devido ao que ele escreveu e como ele escreveu. Ele não escreveu com ódio, ele não escreveu com ataques, mas ele defendeu aquilo que era a visão dele, a visão de Deus com relação aos pensamentos dela, e fez isso no amor. Fez isso com respeito. E aí ela ficou ainda recebendo esses dois tipos de cartas, e ela sempre lia, mas ela não esquecia a carta daquele pastor. Até que um dia, de tanto aquilo martelar na mente dela, ela buscou ter um encontro com o pastor, ela conseguiu um contato com o pastor, e conversando com esse pastor, se concretizou o pensamento dela, aquilo que ela notou nas cartas. Aquele homem era um homem que não concordava com o pensamento dela, mas por mais que não concordasse, não era ofensivo, não era agressivo, mas mostrava a sua visão, a sua postura, cheio de amor, cheio de carinho, cheio de compreensão. E ela pediu para ter outros encontros com o pastor, até que chegou um momento que o pastor convidou ela a ir para casa, até a casa dele, e conhecer a família dele, a esposa, os filhos. E ela começou a ir, né, mais e mais vezes na casa da família do pastor, até que aquele amor, aquela compreensão, aquelas palavras que era dita, replicando aquilo que o Senhor plantou no coração do pastor, né, aquilo que o Senhor Jesus nos ensinava, foi tocando o seu coração. E aí ela chega a um momento em que ela começa a mudar a sua visão, a sua postura, começa a querer mais ouvir, aprender a respeito da palavra de Deus. Ela se converteu, ela casou, teve filhos e vive agora pregando o Evangelho de Deus. Então veja que efeito maravilhoso tem a palavra de Deus quando ela é executada, quando ela é passada exatamente como o nosso Senhor passou para nós.
Então, este é o resultado de um evangelismo feito no poder de Deus. Esse é o resultado de um evangelismo que não há brutalidade, não há ignorância, está sendo dado opção na qual a pessoa tem total direito de rejeitar, adiar ou abraçar a oportunidade. Mas tudo isso é deixado sobre a responsabilidade da pessoa, como nós, nos nossos pecados, tivemos essa oportunidade. E muitas vezes rejeitamos várias e várias vezes, até de fato chegarmos a um momento de termos um encontro com o Senhor, de aceitar aquela palavra. O segundo ponto que eu quero te chamar a atenção a respeito da evangelização de pessoas com dificuldades na área sexual é que devemos ser prudentes. Devemos nos resguardar, ou resguardar aquele que está evangelizando, e devemos resguardar também aquele que está sendo evangelizado. Devemos ser prudentes, queridos, e evitar que, por exemplo, um homem evangelize sozinho uma mulher que tem a sua dificuldade na área sexual. Bem como a mulher também não deve evangelizar sozinha um homem que tem as suas dificuldades, as suas tentações na área sexual. Essa prática é recomendada para qualquer tipo de evangelização, mas grupos de risco como esse, grupos difíceis, de difícil acesso como esse, a gente tem que ter um cuidado redobrado. Terceiro ponto, tenha paciência. Tenha paciência. Cada um tem uma velocidade no processo de conversão. Algumas pessoas simplesmente acharam que a sua escolha era melhor, pois alguém a levou a pensar assim, né? Eu quero viver a minha vida sexual desta maneira, eu quero fazer isso da minha vida, eu não vejo nada errado, porque isso me foi ensinado, sempre vi pessoas agindo assim, não vejo nada demais. Mas há pessoas que precisam lidar com traumas, e são traumas que por vezes são profundos. Precisam resolver situações do passado que as levaram a fazer suas escolhas como fazem agora. Infelizmente, sabemos muito bem que por vezes pessoas que deveriam amar e proteger erram em seus deveres e criam estragos enormes na vida de uma pessoa. Então não basta simplesmente evangelizar. É necessário um acompanhamento insistente, lembrando que no processo a pessoa lutará com as suas tentações, com as suas fraquezas, e poderá correr até mesmo uma queda. Mas também devemos lembrar que esta pessoa ela tem a oportunidade de arrependimento e reconciliação. E isso deve ficar claro para outra pessoa, assim como para nós também. Caiu, tem oportunidade sim de se reconciliar com o Senhor Jesus. Tem oportunidade de voltar para os braços de Deus. O caso do filho pródigo é um belo exemplo sobre isso. Eu falarei de novo sobre essa questão da volta, mas é um belo exemplo a respeito de sair da onde está vivendo, uma vida de bênção, uma vida guardada na casa do Pai, fazer as suas escolhas de forma equivocada, ter as suas consequências, voltar para a casa do Pai e está ali a oportunidade de reconciliação. Vamos agora para o terceiro ponto. Pessoas que necessitamos evangelizar, que são pessoas desafiadoras para se fazer esse evangelismo. E eu quero agora abordar sobre criminosos e viciados. E eu falei criminosos e viciados, mas vou primeiro abordar a questão de pessoas que têm suas lutas com o vício. E aí eu quero primeiramente externar aqui a minha gratidão a Deus e o meu reconhecimento por pastores, evangelistas, missionários que têm esse chamado para trabalhar com pessoas que têm seus vícios. Alguns já passaram por este caminho e foram libertos, já sabe o que fazer, como fazer, sabe aonde tem um ponto de crescimento, ponto de
descer, o ponto de buscar o fundo do poço novamente. Então sabe os pontos de equilíbrio, sabe onde estão as armadilhas, já tem um caminho de experiências, já sabe como fazer, como proceder. Outros simplesmente têm o chamado para isso, recebeu o chamado para isso, nunca foram envolvidos com a questão do vício, de repente não diretamente, mas têm um chamado para esta área. Mas eu louvo a Deus pela vida desses irmãos, desses servos de Deus. Mas independentemente de qual seja a história, são homens e mulheres de Deus que fazem um trabalho mais efetivo que instituições governamentais. Tanto é que são reconhecidos pelos governos como ajuda para a sociedade. E, irmãos, é lindo o trabalho desses irmãos. Como, por exemplo, da Cristolândia. Quando a gente olha para esse grupo de pessoas, é de cortar o coração. Ver o sofrimento da pessoa presa em seu vício, ver o sofrimento da família, ver a postura dessa pessoa que perde a sua dignidade, perde a sua saúde, perde o seu emprego, respeito dos outros e até o autorrespeito, mas nos enche de entusiasmo quando vemos uma pessoa vivendo uma vida diferente disso tudo. Quando a gente vê uma pessoa vivendo, tendo a sua saúde restaurada, tendo a sua dignidade restaurada, tendo seu orgulho de volta, tendo a alegria, uma alegria real, uma alegria verdadeira, não uma alegria ilusória. E essas pessoas necessitam ser alcançadas, mas devemos lembrar que nem todo mundo tem o chamado para evangelizar essas pessoas, tem o dom para evangelizar essas pessoas. Então, precisamos da capacitação de Deus, como todo e qualquer trabalho de evangelização, para evangelizar e, acima de tudo, estar preparado espiritualmente. Muitas vezes você vai achar que vai simplesmente evangelizar uma pessoa que está drogada, que está numa vida de vício, e quando você começa a ministrar, quando você começa a orar, você vai ver que toda essa vida de vício trouxe consequências espirituais. E essa pessoa muitas vezes está possessa. Eu já me deparei com situações como essa. Estava evangelizando, estava anunciando, e aí quando foi percebido, não era simplesmente a questão do vício, era o vício foi uma porta para que espíritos imundos entrasse na vida, tomasse conta da vida dessa pessoa. Então, se vamos evangelizar esse grupo de pessoas, vamos preparados espiritualmente, condicionados, sabendo o que vamos ter que encontrar. Então, não podemos, como é dito por aí, ir simplesmente passeando. Se você que é membro da igreja, quer fazer parte de um grupo como esse, se prepare. Se prepare espiritualmente, se prepare na palavra de Deus, porque tem que ter o suporte da palavra de Deus, porque quando o inimigo se manifesta, quando o demônio se manifesta ali, ele vai te confrontar a respeito disso. Então você tem que ter esta base, tem que estar firmado na rocha que é Cristo Jesus. Outro grupo que precisa ser alcançado são os criminosos. Muitos entram para a vida de crimes em busca de uma vida materialmente mais confortável. São pessoas que a cobiça e o amor ao dinheiro passaram a valer mais do que qualquer coisa. Valer mais que a liberdade que tem, valer mais que a família. E aí, muitos falam, queria uma vida melhor para minha família, mas será que a vida melhor para a família é ver uma pessoa presa ou ter aquela pessoa morta, passar pela vergonha de ver um pai de família, uma mãe de família aparecendo nos jornais, aparecendo nos noticiários? Então, essas pessoas fazem parte de um grupo que precisa ser alcançado. E aí, não são só assaltantes não, queridos.
Não são só aquelas pessoas que fazem assalto à mão armada, mas também aqueles que cometem crimes não violentos, mas não menos prejudicial à saúde, não menos prejudicial à sociedade. No nosso país, há um grupo que necessita de uma conversão, tanto quanto um assaltante ou um homicida. São pessoas que cometem fraude, subornam, extorquem, fazem lavagem de dinheiro, desvio de dinheiro, utilizam-se de falsidade ideológica. E por mais que alguém diga que nunca cometeu violência contra alguém, suas ações não deixam de ser criminosas. E por isso precisamos falar a respeito do reino de Deus para elas. Precisamos anunciar a respeito da vontade de Deus. Que adianta conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, precisamos ter este amor a Deus acima de todas as coisas, para que quando nós formos falar a essas pessoas, falar que tem algo além do dinheiro, dos seus bens, e tudo isso o Senhor pode acrescentar à sua vida. Tudo isso o Senhor pode dar à sua vida, se for da vontade dele, se for uma real necessidade do Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. Deus, ele atua na vida do rico, na vida do pobre, ele atua na vida daquele que nada tem, daquele que muito tem. Deus atua. E aí a gente precisa falar do amor de Deus. O que vem em primeiro lugar é o reino de Deus para essas pessoas. E devemos estar, é claro, embasado também na palavra de Deus. E ter coragem para falar. Não podemos ficar com medo porque é rico, porque tem uma condição melhor, porque que é poderoso. Falemos com autoridade. Há um amigo que eu espero que esteja assistindo, não faz parte da minha igreja, que ele sempre falava: Luiz, eu não tenho medo de falar com Deus. Deus é mais poderoso que qualquer ser humano. Então, se eu não tenho receio de falar com Deus, como terei receio de falar com qualquer outra pessoa? Carlos é o nome dele, um forte abraço. Então, que sejamos assim, queridos. Temos que falar da vontade de Deus, falemos com autoridade. Falemos sem vergonha nenhuma, porque não devemos ter vergonha. Quem tem que ter vergonha é quem está no erro, quem está no pecado. Se alguém bate na tua casa e fala: olha, vai acontecer isso contigo se você... eu vou cortar a tua luz, vou cortar a tua água, se você não resolver isso, não me dá um dinheiro, não... Queridos, já estamos no erro. Não sei lá, de repente não é erro, simplesmente não tem condições de pagar o dinheiro não deu para pagar a conta de luz, não deu para pagar a conta de água, mas não vamos colaborar, contribuir, não vamos aumentar mais ainda a questão da corrupção, porque é pecado. E aí como podemos anunciar, se uma pessoa dessa vem até nós e nos pede dinheiro, que possamos anunciar aquilo que é a vontade de Deus. Eu vou pagar o preço, de repente, de não ter pago a minha conta. E você vai cortar sim essa minha energia, vai cortar sim, mas Deus há de prover. Então, esses momentos são momentos de nós falarmos com autoridade, falar com propriedade. Temos que pagar um preço? Vamos pagar um preço, mas a palavra de Deus vai ser anunciada. Então vamos anunciar para as pessoas que estão em ações criminosas. Mais uma vez eu vou falar, não importa se está morando no teu bairro, não importa se está morando na tua cidade, não importa se está morando... em Brasília, se está morando nos Estados Unidos, não importa. Se a pessoa te deu a oportunidade, que você fale a respeito da vontade de Deus. Meu querido, não importa qual seja o pecador. Não importa qual seja o tipo de pecado. O caminho para a salvação é só um. Cristo Jesus. Sua vida
morte e ressurreição mostra o que pregar às pessoas, mostra como evangelizar as pessoas e o que oferecer a elas. Basta você estar atento a isso. A vida, a morte e a ressurreição. Ali está a mensagem que você precisa anunciar para as pessoas. Ali está exemplo de como você deve se comportar frente a essas pessoas que estão vivendo a sua vida de pecado. E caso você tenha acesso a qualquer pessoa que faça parte destes grupos desafiadores e você deseje evangelizar, lembre-se, você deve buscar a paciência e a capacitação em Deus. Parafraseando as palavras ditas a Zorobabel, lá em Zacarias capítulo 4, versículo número 6, a conversão ela nunca acontecerá na sua força, nem tampouco usando de violência, mas a verdadeira conversão ela acontece no poder do Espírito Santo de Deus. Então, pare de ficar brigando, pare de ficar ofendendo, pare de ficar aborrecido com aquela pessoa que rejeita, né? Vai ser no poder do Espírito Santo de Deus. Você só tem que se colocar à disposição quantas vezes for necessário para anunciar a palavra de Deus. Quem vai trazer o juízo será o Senhor. Quem vai falar que chegou o momento final, não há mais oportunidade, será o Senhor. Cabe a nós sempre estar oferecendo as oportunidades, sempre estar dando oportunidade a essas pessoas de mudarem a sua vida. Então, esteja atento também às oportunidades. Aquele que escolheu ser adúltero, criminoso, homossexual, viciado, chega um momento que esta pessoa fica insatisfeita com a sua escolha da vida. Contudo, os seus impulsos, a gente tem que lembrar que os seus impulsos para voltar a praticar o que é mal são fortes. Essas pessoas precisarão de tempo, oportunidades, amor, compreensão da igreja e muita intercessão pela vida delas. Uns vão entrar, vão ficar, glória a Deus por isso, e não vão sair da igreja mais. Outros vêm e voltam para o mundo. E outros ainda vêm, volta, 2, 3, 4, 5. Quantas vezes acontecer. Que sejamos como o pai do filho pródigo, descrito lá em Lucas 15. Ele viu o seu filho sair. E ele simplesmente apresentou ali os seus argumentos, mas ele não impediu o filho de sair. E quando o filho saiu, ele não nutriu ódio, mas amor. Amor e sempre esperança. Esperança pelo retorno. E quando o filho retornou, ele não foi julgado, mas amado. Ele foi recebido, amado, porque era isso que estava no coração do Pai. Assim é o nosso Deus Pai. Assim foi Ele conosco. E assim deve ser nós, seus filhos, representantes deste amor, do amor do Pai, para com os seus filhos, com suas criaturas. Devemos amar como o Senhor nos amou, queridos. E o Senhor tem nos amado até o dia de hoje. O Senhor tem nos amado até o dia de hoje, nós conhecendo a palavra dele, sabendo aquilo que deve ser feito, e ainda errando, falhando, pecando com ele, e ele continua a amar. Às vezes sai da linha, às vezes sai da palavra, e começa a fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus, mas o amor de Deus permanece ali, sempre dando oportunidade de reconciliação, de retorno. Então, queridos, que nós possamos nos envolver com o evangelismo, que nós possamos nos envolver com o evangelismo, sim, de pessoas que são difícil de evangelizar, é uma evangelização desafiadora, mas esse desafio ele pode ser e ele é superado no poder de Deus. Então, se coloque à disposição do Senhor, peça a direção de Deus, peça a capacitação do Senhor. O Senhor há de atuar na tua vida, há de atuar através da sua vida, na vida daqueles que necessitam ser alcançados. Então é isso que
eu queria compartilhar contigo neste dia sobre a evangelização a grupos desafiadores. Eu te agradeço porque a ter permanecido até aqui, mas peço que você ainda não desligue o seu vídeo, que você permaneça, porque logo em seguida você estará vendo um momento de louvor, adoração, com uma música muito inspirativa, e fala exatamente sobre isso que nós tratamos aqui. O título desse louvor é Fim de Tarde no Portão, e fala a respeito do amor do Pai pelo seu filho que partiu. Vou encerrar orando e desde já, mais uma vez, te agradeço, e fique em seguida com o casal Rodrigo e Ana. Que Deus abençoe o ministério de vocês e obrigado por estar participando deste momento da nossa escola bíblica. Oremos. Amantíssimo Deus, obrigado porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos exorta e o Senhor nos dá esperança, bem como o desejo, ó Deus, de fazer a Tua vontade, e o desejo, ó Deus, de cumprir a missão que o Senhor confiou ao Senhor, a nós, ó Deus. E faremos isso não no nosso poder, faremos isso no poder do Senhor. Então, quando saímos para fazer a Tua obra, saímos para evangelizar, temos a certeza que saímos na companhia do Senhor. Obrigado pela Tua fidelidade. Obrigado, a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abençoe-nos como igreja e que possamos sempre ter este desejo no nosso coração de anunciar a Tua palavra. Fique com o Teu povo, ó Deus. Abençoe as famílias que estão assistindo esse estudo. E que a paz do Senhor esteja em cada coração. São essas bênçãos que eu te rogo, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Para a gente é motivo de muita alegria estar participando desse momento de adoração com os irmãos. Que você seja alcançado aí onde você estiver pela letra dessa canção e que se sinta abraçado pelo nosso Deus. Amém. Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada seu olhar, procurando um vulto conhecido. Espero um dia abraçar quem diziam já está perdido. O seu amor é tão forte, mas que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares e apagar a estrela Antares que arrancar o amor de seu coração. Fim de tarde, se debruçar no portão. Mas um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés, milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mas que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares que arrancar o amor de seu coração. O seu amor é tão forte, mas que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares e apagar a estrela Antares que arrancar o amor de seu coração.
de tarde, está deserto o portão. Amém.